gente! Eu sou a Bia e eu sou a Isa. E a gente é do Clube das Três. Só que dessa vez a gente vai estar sem a Lindsay, vocês já vão entender o porquê, tá bom? Porque hoje, adivinha, a gente tá num quadro novo aqui no canal, tá bom? Pra quem nos acompanha, sabe que a gente escreveu um livro que se chama Maia e a Ilha das Sombras. Aí a gente resolveu que seria muito legal fazer o quê? Um quadro só falando desse livro. Então vai ter a playlist Maia e a Ilha das Sombras, tá? Para os fãs ficarem bem servidos de conteúdo. Então hoje a gente resolveu falar sobre o primeiro tema que veio na nossa cabeça. Maia das Sombras é uma baixa fantasia. Então ela tem toda uma mitologia própria, até porque a ilha, né, toda esquisitinha. Então hoje a gente resolveu contar pra vocês um pouco mais sobre a mitologia de Maia e a Ilha das Sombras. Que a gente inventou, tá? É totalmente inventada pela nossa cabecinha de 14, 15 anos, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho, uma breve sinopse, para caso você não conheça os nossos livros. Pra quem não sabe, Maia das Sombras é uma baixa fantasia que acompanha a jornada de uma menina de 15 anos chamada Maia, que é expulsa da escola dela por um crime que ela jura que ela não cometeu. Quando ela vai nessa ilha, tem problemas familiares, né? Uns vizinhos meio esquisitos, uma gente chata na escola, como sempre, né? Tem que ter em todo lugar. Também amizades improváveis, assim, com umas pessoas bem legais. Mas ela também tem um problema muito maior que todos esses juntos, como se um recomeço já não fosse difícil bastante. Que ela tem todos os dias, praticamente, pesadelos com umas criaturas muito assustadoras, bizarras, feitas de sombras, que ficam falando umas coisas muito estranhas pra ela. Só que elas parecem saber demais. E às vezes elas parecem, assim, ultrapassar os limites do sonho, sabe? Então, às vezes ela vai tendo uns encontros meio assustadores com essas criaturas, até que ela descobre que ela tá envolvida numa profecia, que ela vai ter que sair numa aventura com os amigos dela, na Floresta Proibida, pra caçar essas sombras, concluir a profecia e salvar toda a ilha e a vida nova dela. Essa foi uma breve sinopse, assim, do livro. Que, inclusive, gente, não sei se vocês estão vendo em mãos aqui, acabou de lançar o livro físico. Então já corre no nosso site, o link tá na bio, tá? Pra garantir essa belezinha na sua mão. Olha aqui. Porque a gente ama e-book, né? Mas a gente sabe que livro físico é outra coisa. Ter o cheirinho do livro na sua mão muito melhor, né? Como ela disse, essas sombras, elas falam dessa profecia. Então a gente queria explicar também um pouco mais sobre a profecia. Então eu vou ler a profecia pra vocês ficarem atualizados do que a gente tá falando. No mesversário de seu renascimento, a garota que nasceu do fogo em cinzas derrotará as criaturas que governam o mundo em sofrimento. Ou queimará nas próprias chamas e deixará que o local que ama seja destruído em pouco tempo, afogando o mundo em uma tempestade sombria que nunca terminará. Mas a sua vitória tem um preço. Um de seus amigos não voltará para casa. Só assim, o mundo poderá se salvar. Pesado, né? Pesado. Sim, um minuto de silêncio para absorver todas as informações. Essa profecia, ela foi reinventada, sabe? Especialmente o último verso dela, né? Porque na nossa primeira versão não existia a consequência, assim. Mas pra conseguir, entendeu? Porque assim, tava muito fácil. Muito fácil. Porque a profecia era que ela ia conseguir. Então a gente tinha que fazer o quê? Não. Porém, por que ninguém conseguiu até agora? Por causa desse último verso. Porque ela não é, a gente vai descobrir ao longo da história que ela não é a única garota do fogo. Sabe? Então, porque diz aqui de garota nascida do fogo. Porque assim, como vocês já saber, quem vai pra essa ilha tem um passado assim meio complicado. E como a gente já vê desde o início da história, o passado da Maia, não vamos usar spoilers aqui, tem a ver com fogo. Só que ela não é a Alecrim Dourada, a única pessoa da Terra que o passado tem a ver com isso. Então as sombras, elas ficaram caçando por entre as décadas essa garota que seria a da profecia. Então toda pessoa que tinha um passado envolvendo alguma coisa de fogo, elas achavam, essa, vamos atormentar a vida dessa coitada. Como vocês vão ver nos capítulos, assim, meio pro meio do livro, dá uma dó. Mas assim, elas começam a ir atrás dessas pessoas que têm esse passado, porque elas acham que é a dona da profecia. E aí, nisso, elas querem acabar com a pessoa antes que ela se torne. Mas elas estão, quando elas encontram a Maia, elas estão de saco cheio, elas dão pistas pra Maia, né? Aí elas vão entrando no sonho. Porque assim, elas querem que ela meio que chegue pra tentar derrotar elas, pra ela ser derrotada. Porque se ela não tentar derrotar elas, meio que não tem essa luta, sabe? Porque elas gostam também de atormentar, elas gostam de sofrimento. Então, quanto mais essa menina sofrer antes delas tentarem matar ela, melhor pra elas. Até porque as sombras, quando elas entram no corpo das pessoas ou na vida das pessoas, elas despertam o pior lado dessa pessoa. Então, muitas vezes, a Maia,
desperta o pior lado dela antigamente, e isso assombra ela pelo resto da vida dela. E as sombras usam isso, elas nem precisam possuir a Maia pra ela ter esse tormento na cabeça dela de que foi tudo culpa dela, de botar ela em eterno sofrimento. E eles querem fazer todo mundo se sentir culpado, as sombras sempre fazem isso, não, porque você é horrível, né? Faz a pessoa fazer pior momento da vida dela, as sombras querem te resumir a esse momento. Que inclusive elas influenciam pra este momento acontecer. Uhum. Aí, nisso, a Mai, ela já tá no sofrimento dela, e as sombras, elas querem, tipo, aproveitar que ela tá nesse momento de fragilidade dela e derrotar, porque as sombras, né, séculos de existência contra uma menina de 15 anos, o que pode dar errado? No bom estilo Percy Jackson, né, gente? E aí, nessa profecia, tem essa consequência, porque tava fácil demais, e óbvio que isso vai destruir nosso coração no final, né? Não tem como. E a gente também descobre aqui no meio que essas pessoas, como teve outras garotas antes dela, que eram garotas da profecia, porque assim, tem pessoas que tinham um fogo envolvendo o passado e não eram garotas da profecia, como a gente vai conhecer uma personagem deste livro, que eu não vou falar quem é, porque vai ter spoilers, que ela era uma suspeita de garota da profecia. Então as sombras atormentaram ela, mas ela não era garota da profecia, elas descobriram isso, porque a garota da profecia não pode ter seu corpo invadido pelas sombras. Mas as sombras perceberam que elas conseguiam invadir o corpo dessa pessoa. Então ela não era a garota da profecia, porque ela não podia ser dominada. Então essa pessoa, então mesmo que você tivesse um passado envolvendo fogo, talvez você não fosse a garota da profecia, mas teve sim outras garotas da profecia antes da Maia, e a gente vai ver que essas garotas inclusive podem se comunicar com a Maia, elas se tornam uma entidade só assim e dá pistas pra Maia. Então, não só as sombras dão pistas, como essas garotas também interferem nos pensamentos, nos sonhos, nas visões que a Maia tem. E aí, como uma própria leitora falou pra gente, outra parte da mitologia desse livro é a própria ilha. Porque essa ilha, como a Maia também faz uma comparação uma vez, desculpa, é tipo o GG, entendeu? É aquela ilha que ninguém sabe o nome, ninguém sabe de onde veio, e se você sai uma vez, você não consegue voltar, porque ninguém sabe onde essa ilha tá. Você consegue chegar nela, mas você não sabe o nome, a localização, que lugar do mapa está, ninguém sabe, é um mistério assim. E a própria ilha, tipo, na floresta, a floresta é totalmente louca, né? A floresta muda de lugar, uma hora parece que tem um monte de árvore, na outra hora parece que você tá na beira da praia, na outra hora começa a se movimentar assim de um jeito que ganha vida. A própria ilha, como uma personagem, como uma leitora nossa falou, a própria ilha é uma personagem do livro. E ela, assim, tem a magia dela, como a Maia fala várias vezes, que a ilha sempre parece que é encantada. Tem alguns lugares que mais que outros, inclusive, como a gente pode ver em todos os trechos em que ela tá no centro comercial, onde tem mais pessoas, onde tem mais coisas acontecendo, é onde parece que essa ilha tá mais viva, tanto que ela chama o centro comercial de coração da ilha, porque ele é quase um órgão mágico daquele lugar, um lugar encantado, assim, que coisas estranhas parecem que vão acontecer, coisas, assim, muito extraordinárias. Ou, por exemplo, quando ela tá passeando de barco e, tipo, parece o próprio paraíso lá, ela encontra a tartaruga e tal, tanto que o nome do capítulo é Paraíso, A Cor do Paraíso. Tá, agora as sombras, afinal, o que são isso? Essas criaturas, assim. Elas são basicamente uma espécie de entidade, meio que natural, assim. Tipo assim, elas não são uma coisa cósmica, elas não vieram de outro universo. Elas são, tipo, quase que já veio o mundo, veio elas junto. Então, tipo, como a ilha, ela tem essa magia meio espetacular, meio maravilhosa, só que no centro comercial é uma magia, tipo assim, linda, né? Uma coisa que faz, sei lá, as frutas serem mais cor, não sei, os cheiros ficarem mais doces, essas coisas, sabe? É uma coisa mais maravilhosa. Mas enquanto isso, as sombras vieram como contraponto dessa maravilhosidade da ilha. Elas vieram como as forças sombrias no meio de toda essa luz. Elas são tipo criaturas traiçoeiras mesmo, sabe? Elas, pra sobreviver, elas se alimentam da dor, da culpa, da tristeza, da raiva, principalmente da raiva, de momentos de explosão de emoções ruins muito fortes das pessoas. Então, e elas não estão só na ilha, apesar da ilha ser onde elas têm maior influência e onde elas têm a casa delas, porque é meio que o abrigo delas, não, é o lugar onde elas é o lugar que elas manipulam. têm mais força, né? Exato, é o lugar que elas mais manipulam, assim. Elas estão no mundo inteiro. Então você vai ver nos capítulos do Ed, da Liz e do Liam, que são narrados por eles, que você vai ver como elas estavam presentes na vida deles antes deles chegarem na ilha. Então, a gente sabe que elas se alimentam disso. Eles influenciaram muita gente a tá nessa ilha. Todo mundo Exato. só tá na ilha Praticamente elas provocam que as pessoas vão pra ilha pra elas poderem se alimentar do sofrimento que elas mesmas causaram. Olha como pensam, né? Não, você vê. Aí, então, essas sombras a gente vê que são criaturas bem sádicas, porque o sofrimento, afinal, é uma coisa boa pra elas. Então, por que elas não iriam gostar, né? Essa coisa da profecia, você vê que elas são muito obcecadas. Porque essa profecia veio como também um outro contraponto, né? Pra meio que dosar a força delas pra não serem monipotentes, porque já são onipresentes, né? Essas moças. Então, tipo assim, pra elas não ficarem, tipo, muito, 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 nossa, seres mais poderosos da Terra, embora elas se considerem,
tem essa coisa da profecia, que é meio que pra dosar a força delas nesse mundo, a influência delas nos lugares. Elas ficam muito obcecadas, Elas porque ficam pode ser a muito- ruína delas. Essa profecia, Exato, a profecia promete que seja uma pessoa que vai destruir elas, ó. No mês versário do renascimento. Renascimento seria, tipo, quando ela vai pra ilha, que seria o recomeço dela, sabe? A garota que nasceu do fogo, em cinzas, derrotará as criaturas que governam o mundo em sofrimento, vulgo as sombras. Então, como essa profecia prometia a derrota delas, a não ser que houvesse um sacrifício que nenhuma garota de antes estava disposta a fazer, e convenhamos, a Maia também não estava disposta, mas a coitada não teve muita escolha, afinal, eu ia dar um grande spoiler aqui, então não vou mais. Mas como a Maia a promessa disso, e as criaturas veem um certo perigo nela, nas coisas que ela fez, essas coisas, elas não conseguem se alimentar propriamente disso, elas vão fazer de tudo pra destruir a vida dela. Elas querem que ela faça amigos, elas querem que ela se apegue às coisas naquela ilha antes de começar, por isso que tem um tempo de tranquilidade lá no começo. Elas querem que ela comece a amar tudo aquilo, elas querem que pare aquilo de, ai meu Deus, não queria estar aqui, ai. E ela começa a achar que aquilo é um lar, porque aí neste momento, quando vai dar um mêsversário, falado na profecia, vai ser um momento que ela vai estar mais apegada e vai ser um momento que vai ser mais fácil arrancar tudo dela e deixar ela despreparada, fragilizada emocionalmente e poder derrotar ela. E até porque as sombras, elas também têm as fraquezas dela, como vocês vão percebendo. Elas são criaturas feitas de sombras. Então, logo, elas têm, assim, os pontos que elas podem ser derrotadas. Elas não querem que ninguém saiba desse jeito nenhum, porque afinal, criaturas milenares desse jeito, elas querem acabar com essas crianças aí que vieram agora, entendeu? Elas não querem que ninguém descubra. Assim, o livro te dá pistas, tá? Te dá pistas bem claras disso. Então, basicamente, é isso, os fatos sobre as sombras das criaturas que fazem parte do universo mitológico de Maia das Sombras. Que apesar de ter uma baixa fantasia, ela tem bastante fantasia. Gente, do meio, não no meio, vai de uns 60% pro final, isso aqui é praticamente uma alta fantasia. Não é propriamente uma alta fantasia, porque se passa no nosso mundo. Então, mas a gente não pode dizer que a ilha, assim, é propriamente o nosso mundo. Assim. Então, né? Mas ela parece nosso tá mundo. Tá no limbo, assim, tá sabe? no limbo, porque, né, apesar de ser nosso mundo, ao mesmo tempo tem muitas coisas que não são, sabe? Umas coisas muito sobrenaturais, muito mágicas, assim. É difícil classificar. É complicado. A gente chama de baixa fantasia porque tem uma grande parte desse livro que se passa no mundo real, se a gente pode considerar a ilha mundo real, que é, gente, difícil de raciocinar. Mas enfim. Assim, comentem se vocês querem, se faltou alguma, faltou alguma explicação. E a gente se vê no próximo vídeo desse quadro, tá bom? Que eu tô muito animada, gente. Tô muito animada. Teste. Pra ver se ficou bom. Vai rodar a vinheta. Elas falam de uma tal profecia, tal profecia. Você tem a profecia aí pra eu ler? Não. A gente tem a profecia aqui. Como posso fazer isso?